Nós vamos conversar nesse momento com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. E a nossa conversa será por telefone. Eu já agradeço, Andrei, muito pela sua participação. Está me ouvindo? Boa tarde, Juliana. Ouço bem. Prazer falar com você, com todos que acompanham o 360. Muito obrigada, diretor. Já começo perguntando sobre essas investigações dos ataques de 8 de janeiro nesse dia bastante relevante. Tem um relatório complementar sendo preparado. A gente lembra, teve aquele primeiro relatório robusto da Polícia Federal com mais de 800 páginas. E o que acontece daqui para frente? Juliana, de fato, houve a apresentação do resultado final de 2 anos de investigação, onde a Polícia Federal ali procurou alocar todas as provas, todos os elementos indiciários que colheu durante esse processo e essa longa jornada que envolveu vários laudos periciais, que envolveu depoimentos, colaborações, enfim, análise de outras informações, tudo aquilo que foi possível coletar durante esse período. E, portanto, entendemos que ali está toda a síntese da tentativa de golpe que aconteceu, essa é a convicção que a Polícia Federal tem, que aconteceu, infelizmente, no nosso país. Esse complemento que será encaminhado ao Poder Judiciário, ele está mais relacionado à última etapa do processo, que foi a Operação Contra-Golpe, onde algumas pessoas foram presas, onde houve apreensões, houve novos depoimentos e, portanto, necessariamente precisamos também fazer uma síntese, um apanhado disso que foi coletado nessa fase e apresentar ao Poder Judiciário, mas sem que isso altere o núcleo, o core da nossa investigação, que foi extensamente, são 894 páginas que relatam esse episódio criminoso. Diretor, pergunto ainda sobre o que falta nessa investigação, porque tivemos a apresentação do relatório, uma nova operação, a prisão de um general e alguns pontos que ficaram ali como novidade, pelo menos para nós da imprensa que olhamos, aquele relatório bastante robusto, como aquela questão, por exemplo, de ter pessoas ligadas ao agronegócio tendo conversas com os investigados. A gente pode dizer que novos personagens podem ser incluídos nessa trama golpista? Juliana, veja que o próprio relatório que mencionamos aqui, ele já cita alguns atores que financiaram, ainda que não tenha um grande financiador, como no imaginário de algumas pessoas pudesse surgir, mas financiaram todo esse movimento golpista. E o próprio relatório já apresenta isso. O que houve, é um dado público, e disso eu posso falar, de fato, a menção de que um valor determinado teria sido entregue para esse grupo executar os planos que, inclusive, poderiam levar ao assassinato por envenenamento do presidente da República, do vice-presidente da República e também do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E isso é citado, então, que, entre aspas, aqui, o pessoal do agro teria feito esse financiamento e que é objeto ainda dessa etapa, eu diria, de análise de informações que a nossa equipe está fazendo e eu não posso ir muito além disso. Mas o que é importante, Juliana, é que, e eu recomendo vivamente que as pessoas leiam esse relatório que foi tornado público, que ali se apontam todos os elementos que compuseram essa tentativa de golpe de Estado, que é o chamado crime de empreendimento, ou seja, o fato de colocar em prática o esforço para atingir o resultado já é o integrante do tipo penal e, portanto, nos levou a todas essas conclusões que ali apresentamos. Eu vou chamar nosso analista Theo Cury para essa conversa também. Diretor Theo, é com você. Oi, doutor Andrei, bom dia, boa tarde para o senhor, obrigado pela participação aqui, bom ano para o senhor. Eu queria entender de que maneira esse ponto específico do 8 de janeiro para as investigações é importante, de acordo com a própria Polícia Federal, nas investigações nas mais diversas frentes que apura, porque tem uma relação com a trama golpista, que é uma outra investigação que vem sendo tocada pela Polícia Federal, uma investigação que foi concluída com a apresentação desse relatório, que agora vai ser adicional com o trabalho que vocês vêm fazendo. Queria entender, e a gente teve, por exemplo, exemplos que vieram à tona
de tentativa de novas pessoas cometerem crimes na Praça dos Três Poderes. Uma pessoa explodiu e se explodiu em novembro do ano passado. Houve uma interrupção de 2 planos no final do ano. Eu queria entender de que maneira que a Polícia Federal analisa esses desdobramentos depois de 2 anos dos ataques criminosos que aconteceram ali na Praça dos Três Poderes e que trabalho vem sendo feito para evitar que novos casos, mesmo que isolados, se repitam aí em Brasília. Boa tarde, Theo. Um ótimo ano para você também. De fato, a democracia, Theo, ela exige um constante cuidado, uma constante vigilância e um constante processo institucional de atenção. A Polícia Federal tem por dever constitucional, legal, de apurar os crimes que dizem respeito ao ataque ao nosso sistema político. E, portanto, nós sim estamos atuantes e vigilantes e acho que os resultados que apresentamos sinalizam muito nesse sentido. É claro que todas essas novas ações, e você citou o caso agora recente de novembro, onde infelizmente um cidadão tirou a própria vida, contaminado por esse movimento golpista, extremista, e que nos traz a preocupação e nos sinaliza uma vez mais de que nós precisamos estar cada vez mais vigilantes, cada vez mais atentos. A Polícia Federal tem há 40 anos já uma divisão, uma unidade que cuida de atos extremistas, hoje a nossa chamada divisão antiterrorista, que procura sempre e tem conseguido ao longo dos anos evitar que atos terroristas ocorram no Brasil. E essas ações, e esse foi um ato com todas as feições terroristas ocorridas aí na Suprema Corte, são medidas que a gente procura sempre trabalhar e estar vigilante. E você, Théo, trouxe com muita propriedade alguns dados, alguns números, que eu gostaria de também salientar que fizemos nessa grande conexão, né, que você também muito sabiamente faz, entre várias investigações da polícia. Seja na questão das milícias digitais, seja na BIM paralela, seja na própria atuação da Polícia Rodoviária Federal nas eleições passadas, que todas terminam se conectando e levando a esse grande movimento golpista. Então, isso agora a Polícia Federal apresentou ao Poder Judiciário todas as suas conclusões. Nós tivemos, só na chamada Operação Lesa Pátria, 29 fases, tivemos mais de 3.600 procedimentos de investigação, seja notícia, crime e verificação, seja inquérito policial propriamente dito, mais de 130 mandados de prisão, quase 400 buscas e apreensões, quase 14 milhões de reais apreendidos e mais de 2.000 laudos periciais e papiloscópicos que dão suporte às nossas conclusões, dão suporte, muitas vezes, à denúncia da Procuradoria-Geral e também a própria decisão da Suprema Corte. Então é um trabalho, de fato, muito extenso, onde nós entendemos que essas várias conexões estão demonstradas nesses diferentes relatórios e a nossa atuação segue sendo permanente, vigilante, atuante para que seja o processo, e aqui é importante também salientar a necessidade do garantimento da ampla defesa, do devido processo legal, enfim, das garantias dos direitos fundamentais, para que todos tenham um processo justo e uma decisão que seja a mais vigorosa e rigorosa possível para que situações como essa não se repitam no nosso país. Vamos chamar também a analista Luísa Martins para essa conversa. Doutor Luiz, é com você. Oi, gente, boa tarde, doutor Andrei, obrigada pela entrevista. Doutor, eu queria saber, a minha pergunta é mais da parte, talvez, técnica e operacional aí do andamento dos próximos passos, né, dessa investigação. Em que medida esses relatórios complementares que são enviados pela Polícia Federal podem, eventualmente, adiar o oferecimento de uma denúncia por parte da PGR? A PGR precisa aguardar todos esses relatórios para tirar a sua conclusão, ou já é possível fazer isso sem que essas investigações tenham todos esses relatórios complementares enviados aí ao Procurador-Geral? Boa tarde, Luísa. Como eu comentei anteriormente, essa complementariedade agora do relatório, ela está mais afeta à última etapa que foi cumprida, que foi a Operação Contra-Golpe.
O que foi essa operação? E é importante que aqueles que nos acompanham e vocês lembrem, essa operação ela foi deflagrada, se não me engano, no mesmo dia, ou dia seguinte, ou dia anterior, que o relatório do inquérito policial foi apresentado. Ou seja, ela teve um outro propósito que foi a garantia da ordem pública e, portanto, a necessária prisão de determinadas pessoas naquele momento. Então, eu diria que esse é um relatório lateral, é um relatório, sim, importantíssimo, porque, enfim, várias análises estão sendo feitas e eu não posso aqui antecipar, mas que é um relatório lateral que não se confunde com o núcleo da investigação do golpe de Estado, que esse inquérito e esse relatório de 894 páginas exaure desde 2019 até o presente momento, exaure aquilo que nós, da Polícia Federal, conseguimos identificar de ações criminosas do processo. Então, objetivamente, respondendo a sua pergunta, Luísa, eu não creio que haja uma interferência, seja em termos de conteúdo, seja em termos temporais, nessa análise que a Procuradoria-Geral da República está fazendo do processo que a própria imprensa chama o processo do golpe. Doutor, depois da prisão de alguns militares, como o general Mário Fernandes, houve ali algumas conversas sobre a possibilidade de novas delações que poderiam, inclusive, auxiliar o trabalho dos investigadores. Qual é a expectativa para que isso aconteça? Juliana, a colaboração premiada, ela tem, obviamente, a previsão legal e é, sobretudo, um direito do investigado ou do réu de usar essa situação, essa legislação em seu benefício, em benefício da instrução criminal, instrução do processo. Então, o que eu digo sempre é que, eu não posso falar de casos concretos aqui, mas o que eu digo sempre é que se qualquer investigado tiver interesse em colaborar com a investigação, essa colaboração nos termos da lei for efetiva, trouxer dados importantes e não apenas meras confirmações daquilo que nós já temos, ela será, sim, sempre muito bem-vinda e a Polícia Federal tem, inclusive, o dever de atender e de apresentar ao Poder Judiciário todos esses elementos para que o investigado possa se beneficiar de eventuais questões legais que a colaboração lhe traga. Então, sem falar em casos concretos, eu posso dizer que a Polícia Federal sempre está, diria, disponível a receber contribuições em suas investigações. Nós conversamos com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Doutor, muito obrigada pela participação nesse dia tão importante para todo mundo aqui no Brasil. Eu agradeço. De fato, é um dia bastante relevante que precisa ficar marcado para todos os brasileiros que defendem a democracia, que defendem o nosso país, para que, de fato, a gente não repita essas ações e, para isso, o nosso trabalho com muita responsabilidade, muita seriedade, apresentando ao Poder Judiciário todos os elementos e, a partir do julgamento correto, justo, com todas as garantias, possa ser muito duro para que, de fato, não se repitam essas ações criminosas. Muito obrigada. Boa tarde para o senhor.